O Brasil está entre os países com média mais alta de cobrança de tributos. As empresas pequenas usam cerca de 1.958 horas de produtividade por ano para pagar suas obrigações tributárias, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. As taxas chegam a representar 68,4% dos lucros das empresas e algumas chegam a pagar tributos indevidamente. É um assunto muito interessante, né, para ser abordado, principalmente para os donos de empresa, já que hoje, nos dias de hoje, a tributação está muito alta, né, em questões de impostos. E várias empresas se utilizam dessas recuperações até para melhorar a questão do faturamento do caixa, né, e tudo mais. É importante encontrar empresas, né, que entram nesse requisito, ou seja, da recuperação de crédito tributário, que no caso nós estamos falando do ICMS, a exclusão do ICMS do PIS e COFINS. Ou seja, é um imposto que é pago a maior pelo empresário. E o empresário ele pode procurar com um advogado tributarista especializado, ver se a sua empresa está fazendo esse pagamento a maior. E aí, com a análise, nós vamos utilizar dos últimos 5 anos. E aí o caixa, né, porventura, o caixa da empresa acaba aumentando. E principalmente aquele empresário que ele está com uma certa dificuldade financeira, está na dívida ativa, está com execução fiscal. Tudo isso pode ajudar, porque a partir do momento que ele tem o crédito, né, ele recebe esse dinheiro de volta, que foi pago a maior, ele pode fazer a compensação em outros impostos que ele está devendo para o fisco, entendeu? E o que acontece? Quais são os benefícios para o cliente, no caso, o empresário? Além, como eu falei anteriormente, do faturamento, que aumenta, né, o faturamento do caixa, ele pode se utilizar desse dinheiro também para melhorar na condição de trabalho, né, da sua empresa, melhorar, diminuir também os produtos e serviços, que assim, ele diminuindo os produtos e serviços, ele entra aí como forte concorrente no mercado, né, investir em tecnologia, em equipamentos para a sua empresa. Além dessa tese, que é a exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, né, a base de cálculo do PIS e COFINS, nós temos também a outra tese, que seria para a empresa do Simples Nacional. Essas empresas que estão no Simples Nacional, que trabalham com produtos monofásicos, elas podem receber também dos últimos 5 anos, né, o pagamento do PIS e COFINS em cima dos produtos monofásicos. Também, como eu falei, tem que fazer toda uma análise, né, detalhada mensalmente da empresa dos últimos 5 anos e vai receber, né? Aí você me pergunta quais são os tipos de produtos monofásicos, né? Para ver se o empresário ele pode se encaixar. Cigarros, bares e restaurantes, né, que servem bebidas, refrigerantes, cervejas, choperias, chopes, empresas de autopeças, agropeças, né, em peças agrícolas, automóveis, farmácias, itens de perfumaria também entram nesse requisito, que existe uma tabela anexada, né, que pode ser utilizada para saber se o empresário está dentro desses requisitos. O Simples Nacional é um dos principais regimes tributários do Brasil. Os empresários optantes têm algumas vantagens e obrigações. Uma das obrigações de quem tem CNPJ, MEI ou MEI e EPP é fazer a declaração anual da Receita Federal. Com isso, é possível verificar se há impostos já pagos que podem ser restituídos, ou seja, tributos que o empregador pode receber de volta via restituição. Como existem outras teses, essa tese, no caso, seria para empresas que trabalham com o Simples Nacional. Mas tem, como eu havia falado no início, para tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, são empresas que trabalham com o lucro presumido e o lucro real, que também entram. Então, ou seja, todas as empresas elas têm condições de atuar na recuperação tributária.
mas precisa que o cliente entenda que essas teses elas já foram pacificadas pelo STF. Então, é uma forma super segura para ele receber, entendeu? Então, além dele poder pagar as dívidas e melhorar o faturamento da empresa, ele vai ter essa chance de também começar a pagar dali para frente um valor bem menor, além da restituição. Diante deste erro, os tributos podem ser recuperados por processo judicial ou administrativo, em prazos variados, dependendo da empresa. Isso vai muito de empresa, né? Porque tem empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, então vai depender muito da relação da empresa, a relação do empresário com o contador e também a relação do contador com a parte jurídica, certo? Que aí tudo isso tem que andar em linhas, né, certas, para que faça um bom funcionamento e um andamento desse processo. Para a restituição, nós estamos falando aí de alguns meses para requerer esse dinheiro. Então, como já está pacificado, então para receber, hoje já está mais fácil do que antes, que tinha que entrar em vias judiciais, né, e demorava anos, mas porém recebia. Um exemplo muito comum que é dado como exemplo de restituição é a Magazine Luiza. Nos anos de 2020, 2019, por aí, eles tiveram uma restituição de bilhões, mais de 1,3 bilhões de reais, só de restituição tributária, entendeu? E o receio do empresário é achar que o fisco, né, a Receita Federal, vai ficar de olho neles. E não, isso não acontece. Entendeu? Porque isso é o que tem que ser feito para a sua empresa melhorar o funcionamento. Então, é um direito do empresário. Então, não tem essa questão de represálias, como muitos empresários acham que vai ter, entendeu? Então, é muito interessante. No caso, é um aspecto positivo aí para que os empresários possam inovar aí dentro de suas empresas. Sim, principalmente agora que nós estamos no início do ano, que vão ter que ser pagos alguns impostos, como o imposto de renda e tudo mais. Então, isso vai ajudar muito ao empresário a suprir essa carga tributária que é muito grande no nosso país.